Somos pesquisadores de diversas universidades pelo país, com equipe de coordenação concentrada na Federal Fluminense. Nosso trabalho visa o enfrentamento da desinformação, com ponderação e reflexão embasados no saber científico. Nós queremos ajudar você a se munir de argumentos sólidos e desafiadores. Abriremos um curso de combate à desinformação recheado de conteúdo imprescindível para os dias atuais. Junto à TV 247, você terá aulas gratuitas com professores como Lênio Streck, Joaquim de Carvalho, Guilherme Neri, Tayane de Oliveira e muitos outros. Visite o nosso site e apoie o nosso projeto através do Catarse ou por Pix. Fala pessoal, boa noite a todas e todos. Eu sou Gisele Federici, estamos começando mais uma aula do curso de combate à desinformação, aula 12 hoje, e eu estou aqui com o Marcelo Montenegro, e a Rede Conecta está em peso aqui, Marcelo, no chat. Ó, tem aqui o Wagner Machado, que já deu aula aqui, o Kinan, que é da Rede Conecta, já participou aqui em mais de uma aula, e tem um pessoal que é super assíduo aqui nas aulas. E tem alguém te chamando de Marceleza. Você tem esse apelido aí? Douglas Santeliano. Eu acho que conheço, claro, lá de Santa Catarina. Os amigos sempre dando aquela força. É isso aí, vai chegar mais gente. O Marcelo Montenegro é de Manaus, mas está em Estocolmo, na Suécia. E olha as adversidades que ele está enfrentando para dar essa aula hoje. São 2h lá, mas ele está aqui ao vivo para dar essa aula para a gente. E ele tem um bebê recém-nascido de 1 semana. E esse bebê tem 2 irmãos pequenos. Então, assim, gente, são muitos desafios aqui que o Marcelo está desbravando para dar essa aula. Eu vou ler um pouco da biografia dele, mas tem tanta palavra difícil aqui que eu não consegui absorver muita coisa, então eu vou te passar para você também explicar um pouco, né? Mas primeiro dizer qual que é o tema da aula de hoje. Como evitar a manipulação das informações relativas à área biomédica, que eu acho que está bastante específico o título, mas acho que dá para a gente dizer que é o negacionismo e a desinformação relacionada aos estudos científicos, né? A como é que os estudos são distorcidos e as pessoas conseguem tirar o resultado que elas querem para entregar a informação que elas querem, né? É um pouco disso. Então, o Marcelo, ele tem graduação em farmácia e bioquímica, mestrado e doutorado em farmacologia pela USP de Ribeirão Preto. Aliás, a USP de Ribeirão Preto, lá do Eurico Arruda. E aí, assim, eu vou ler um pouco aqui dessas coisas específicas e depois você explica para a gente o que é. Olha só, o Marcelo Montenegro estuda uma via alternativa à via do óxido nítrico desde 2008, chamada nitrito, onde foi pioneiro a identificar que o íon nitrito possui uma atividade dupla, além de precursor de NO, é também um potente inibidor das NADPH oxidases. Não, chega, professor Marcelo, explica para a gente o que você faz e o que vai ser a aula de hoje, e já te passo a palavra para você começar. Só lembrando, pessoal, aqui que eu vou deixar o banner da Rede Conecta aqui embaixo. Importante o apoio de vocês sempre, porque a Rede Conecta ela é formada por pesquisadores e professores 100% voluntários. Muitos tem bolsistas, mas tem gente que está lá dando uma raça intensa, sem recursos, porque vocês sabem como é que está o setor de pesquisa no Brasil, né? Então, o Júlio César está dizendo aqui, vixe, química e farmácia, né? É isso aí, vamos ouvir o Dr. Marcelo. Muito obrigado pelo convite, particularmente ao Reinaldo, que me convenceu alguns meses atrás a dar essa aula. E eu queria agradecer também ao
247, né, pela iniciativa de dar espaço para essa questão tão importante no que se refere ao combate às fake news. E no caso da informação científica, muitas vezes eu não vejo nem como fake news, mas mais uma distorção, porque, de fato, muitos cientistas são bons em fazer ciência, mas não são bons comunicadores, né? Felizmente, nessa pandemia, nós tivemos diversos casos de cientistas que começaram a fazer divulgação científica, explicando matérias muitas vezes complexas, de forma muito didática para o grande público, né? O Átila Yamarino foi um grande exemplo, né? Mas o Dr. Drauzio Varela já vinha fazendo isso já há um certo tempo. Bom, esses nomes são complicados, mas basicamente a minha pesquisa aqui na Suécia, isso começou ainda quando eu morava no Brasil, aí na USP de Ribeirão Preto, tenta estudar uma molécula que é útil para o tratamento de doenças cardiovasculares. Eu acho que eu simplificaria assim. Então, eu estudo ciências cardiovasculares em busca de drogas que possam ser úteis para o tratamento de hipertensão, por exemplo. Eu acho que isso é suficiente, eu acho, para a maioria das pessoas compreenderem o que eu faço. Esses estudos começaram ainda no Brasil e dei continuidade no exterior, e depois vim parar aqui na Suécia, para trabalhar inicialmente no Instituto Karolinska, mas agora me mudei recentemente também, teve outra coisa também, eu estava me mudando de instituição, agora estou na Universidade de Estocolmo, então muitas mudanças ao mesmo tempo, então um desafio ainda extra, mas o rei, como disse, uma espécie de Lula, né, muito bom em convencer as pessoas. Então o que eu tenho para falar hoje vai ser mais um bate-papo sobre como a mídia, a grande mídia, acaba utilizando, muitas vezes apresentando informações científicas de forma ou confusa ou incompleta, e em virtude disso, muitas vezes, ocorrem informações de narrativas que podem ser de interesse. Então, não necessariamente é uma fake news, mas muitas vezes pode conduzir o grande público a formar uma opinião. Eu tenho como compartilhar meu slide aqui, Gisele? Tem sim. Pode compartilhar que eu puxo aqui para a tela. Deixa eu ver se eu acho aqui. Bora lá. Bom, não estou sabendo usar muito bem isso aqui. Bom, tem aqui, embaixo tem um share, aí você vai em share screen. Tá no navegador sua apresentação ou é um arquivo? É um arquivo. Deixa eu ver aqui. Então, acho que seria em slides ali. Share screen e slides. Aí ele vai puxar os seus arquivos que são PowerPoint. Tudo bem. É muito interessante essas aulas, esse novo formato, né, que a gente teve que se adaptar rapidamente, porque não importa quão qualificada a pessoa é, quase ninguém consegue pôr slide profissional. E aí, muitas vezes, em aula de pós-graduação, a gente tem vários pesquisadores, vários alunos de doutorado, ninguém consegue pôr o PowerPoint profissional. Os grandes cérebros brasileiros que descobrem milagres, né, no mundo da ciência, mas Vamos ver aqui. PowerPoint não Eu acho que eu consegui aqui. Share slides, my computer. Para piorar, esse meu computador está em sueco. Você quer me mandar essa apresentação? Eu acho que achei aqui. Tá. Aí qualquer coisa eu compartilho. Sua apresentação não está em sueco também não, né? Não. Você fala sueco? Eu falo pouco, é um idioma bastante difícil. Né? Mas o meu acadêmico, de modo geral... Foi. Né? Legal? Agora que eu posso controlar, Sim. né? Sim, pode. Bom. Bora lá.
Bom, como eu comentei inicialmente, informação científica na construção de narrativas. Primeiro, eu gostaria de dizer que essas opiniões e o que eu vou falar aqui não correspondem necessariamente à opinião da instituição a que eu pertenço, tudo bem? Bom, eu queria convidá-los a observar esse copo com água. O copo está meio cheio ou meio vazio? Qual a opinião de vocês? Uma imagem simples. O observador número 1 aqui, ele olha assim e diz, ó, nem cheio nem vazio, tá igual. O observador 2, ele olha e diz, está meio cheio. O observador número 3, ele diz, está meio vazio. E o quarto, por outro lado, diz, olha, esse copo está totalmente cheio. Parece uma coisa simples, 4 possibilidades. E um ainda poderia dizer assim, um quinto poderia dizer, olha, esse copo está vazio. Né? Às vezes as pessoas observam determinada evidência e enxergam coisas que os demais não são capazes de enxergar. Pois bem, o observador número 1 está convencido porque ele está vendo. Os demais resolvem fazer alguns experimentos para tentar comprovar para os demais que a hipótese deles está correta. O observador número 2, por sua vez, pega uma régua e mede a altura do copo e vê que o copo tem 10 centímetros de altura. E a água fica em torno de 6 centímetros de altura. Então, ele conclui que o copo está meio cheio. Desconsiderando que a parte de baixo do copo tem quase 1 centímetro apenas de vidro. O observador número 3, por outro lado, ele faz um experimento um pouco diferente. Ele pega uma vasilha dessa de medida de cozinha e mede o conteúdo de água e ele vê que o conteúdo da água é 91 ml. E aí ele depois põe água até o topo do copo e vê que o copo tem 200 ml. Então ele conclui que o copo está meio vazio, porque tem 91 ml. E aí ele encontra o erro do estudo do observador número 2. Ele diz, olha, esse estudo, embora tenha sido interessante, ele não usou o melhor método para chegar a essa evidência. E o observador número 2, ele, após ver os resultados do observador número 3, ele concluiu, olha, realmente eu me enganei na minha hipótese. Não usei o método mais apropriado. O observador número 4, por sua vez, ele faz um mesmo experimento, bastante parecido com o observador número 3, mas ele usa uma proveta científica de laboratório muito mais precisa e ele mede 91,5 ml. Por outro lado, ele considera que a parte de cima do copo está preenchida de ar atmosférico, portanto, o copo está totalmente cheio. O que vocês acham a respeito disso? Qual a opinião de vocês? Depois eu quero ler no chat. Esse é um pequeno exemplo mostrando como um copo simples com uma certa quantidade de água pode resultar em diferentes interpretações. Esses 3 experimentadores publicam seus resultados em revistas científicas, né? Isso aqui é uma hipótese. O observador número 1 não. O observador número 1, ele considera que os demais estão tentando enganá-lo, afinal de contas ele está vendo um copo com metade de água e nada, absolutamente nada vai fazê-lo mudar de opinião. E, na verdade, ele nem compreendeu como é possível um copo estar totalmente cheio. Né? Não deu atenção devida nos demais experimentos. Agora temos uma diferença importante aqui. Esse observador número 1, por exemplo, é presidente de um país e adora usar o Twitter e tem milhares de seguidores no Twitter. O que vocês acham qual observador vai ter maior impacto na opinião pública ao descrever um resultado de um pequeno experimento como esse? Eu não estou falando do atual presidente do Brasil, estou falando aqui no Donald Trump, que adorava usar o Twitter e foi presidente dos Estados Unidos. Então, com esse pequeno experimento, esse pequeno exercício, eu gostaria de mostrar para vocês que, o método científico ele tem alguns vieses, né?
O observador número 2, ele usou um método que talvez não fosse o mais apropriado. E o observador número 3 foi lá e corrigiu. Olha, na verdade, o copo está meio vazio. O observador número 4 foi além. Ele diz, olha, a pergunta não fala se está meio vazio ou meio cheio de água. Não especifica a água. Então, a minha conclusão é que o copo está totalmente cheio. Então, esse conhecimento científico, muitas vezes, ele vai e volta e depende de resultados preliminares. Muitas vezes, essas diferenças entre diferentes experimentadores levam pessoas não treinadas, ou intencionalmente ou não, a tirar conclusões que põem em xeque a qualidade científica. Por exemplo, esse observador número 1 poderia dizer, olha, esses pesquisadores aí nem sabem o que estão dizendo. Teve um que mediu 91, outro mediu 91,5, olha só a inconsistência. O outro observador número 2 dizia que o copo estava cheio, depois mudou de opinião, sabe? Vai e volta. Então, isso foi muito observado durante a epidemia de Covid. Imagine que estivéssemos falando não de um copo com uma certa quantidade de água, mas de um vírus novo, de uma doença nova que a ciência conhecia muito pouco. Quais seriam os impactos, né, das interpretações de um comunicador influente na sociedade a respeito de doenças, uma doença nova, que a ciência estava tentando compreender o mais rápido possível, porque essa doença estava matando muitas pessoas de forma muito rápida. Pois bem, o uso da informação científica, ele pode ser utilizado para a construção de narrativas. E isso pode ser muito perigoso. Então, é importante nós, quando estamos lendo alguma coisa a respeito sobre alguma novidade científica, a gente precisa tomar cuidado com a fonte da informação. Os artigos, de um modo geral, a evolução da pesquisa médica e das ciências de um modo geral, ela é resultante do uso de artigos científicos. Eu vou falar um pouco também sobre preprints, que é uma coisa que foi muito utilizada durante a pandemia de Covid. E também eu vou comentar um pouco que muitas vezes uma informação apresentada na mídia faz uso de instituições, de títulos acadêmicos para tentar reforçar a narrativa. Eu vou entrar em mais detalhes sobre isso no meu próximo slide. Bom, de um modo geral, a ciência faz uso do método científico. Aqui eu tenho um método um pouco simplificado, mas vocês conseguem ver o meu mouse aí ou não? Não. Não? Não. Tá bom. Então, na imagem à esquerda, nós vemos o início do primeiro ponto. Olha, aquilo ali pode ser um problema, né? Uma doença nova ou a busca de uma solução. Então, os pesquisadores fazem observações, com base nas observações desse problema, fazem perguntas e criam hipóteses. Para tentar responder essas hipóteses, os pesquisadores fazem experimentos, analisam esses experimentos e chegam a conclusões com base em experimentos, obedecendo esse método de forma simplificada que é apresentada nessa figura do lado esquerdo. Agora, quando termina a conclusão desses estudos, muitas vezes os estudos são publicados. Publicados aonde? Na revista Veja? Espero que não. São publicados em revistas científicas. E entre a conclusão de um estudo e a publicação de um artigo científico, existe um longo caminho, no que nós chamamos de revisão por pares. Eu vi muitas matérias falando de revisão por pares, mas isso não é uma coisa que a gente ouve todo dia. O que é revisão por pares, Marcelo? É assim, olha, eu termino os meus experimentos aqui e chego a determinadas conclusões. Mando para uma revista científica. Né? Lá o editor, que também é um cientista e que possui outros cientistas, eles vão olhar e ver, olha, isso parece interessante, esse artigo enviado pelo Marcelo. Mas eu não sou especialista nesse assunto. Então, vou mandar esse artigo para um especialista lá no Japão, ou para um especialista no Brasil, ou no Canadá, que entendem muito desse assunto e vão poder fazer uma avaliação criteriosa desse artigo científico para saber se tem
critério científico mínimo, a qualidade científica mínima, para ser publicado. Porque no momento que você publica um artigo científico, outros pesquisadores ao redor do mundo vão tentar reproduzir aqueles experimentos. E isso é importante, ciência, porque quando você publica o seu artigo científico, outros pesquisadores ao redor do mundo têm que ter a capacidade de reproduzir aqueles experimentos e encontrar os mesmos resultados. Às vezes há pequenas diferenças, como no exemplo do copo com água, que eu citei. Teve um pesquisador que mediu 91, o outro viu, olha, na verdade é 91,5. Claro que isso é um exemplo hipotético, mas isso pode ter um impacto importante, por exemplo, se for um caso de uma doença, para que medidas na área de saúde pública sejam tomadas de forma racional. Bom, agora aqui temos eu acho, o grande interesse dessa apresentação de hoje. Quando nós temos um resultado científico, né, um artigo científico, até chegar ao grande público, ele dá uma volta enorme, né? E durante essa volta, até chegar ao grande público, muitas vezes é ligeiramente distorcido, às vezes mal compreendido, mas no momento que ele chega ao grande público, ele tem um impacto na sociedade. Isso ficou muito claro agora nesse período de pandemia. E essa grande mídia, quando eu falo grande mídia aqui, eu não estou me referindo exclusivamente à TV aberta, por exemplo, mas pode ser um presidente de um país usando o Twitter, né? Um exemplo recente que nós vimos que foi uma verdadeira praga nesses tempos de pandemia. Uma outra epidemia dentro da epidemia, a epidemia de desinformação. Pois bem, olha só isso aqui. Esse foi um estudo publicado no mês de março de 2020, de um grupo francês. Esse foi o bendito artigo que apresentou pela primeira vez um estudo feito com a cloroquina. Eu não vou nem entrar em detalhes, mas esse estudo ele foi repercutido pelo Donald Trump, dizendo, olha, nós temos a cura, né? Isso foi publicado numa revista de fator de impacto 5.2, né? Esse estudo foi de um médico francês. E olha que interessante. Um dos autores era o editor-chefe desse jornal. Esse estudo inicialmente foi feito com 26 pacientes, mas simplesmente os autores resolveram tirar 6 pacientes e publicaram apenas com 20 pacientes, dizendo que tinha 100% de cura. Quando foi publicado esse estudo, várias pessoas ao redor do mundo, vários outros cientistas, quando leram, começaram a criticar, olha, isso não é uma boa conduta científica, né? É possível, algum desses 6 pacientes, parece que um morreu, outros tiveram que ser transferidos para a UTI para sobreviver, enfim. Mas, de um modo geral, a ciência, ela é devagar, precisa de calma, para que as pessoas leiam e tentem compreender, particularmente uma doença nova. Mas olha que interessante, esse artigo foi amplamente divulgado no Twitter, e ele gerou um verdadeiro frisson, porque nessa época era março de 2020, a gente nem sabia como essa doença funcionava, e a perspectiva de uma vacina era uma coisa remota, né? Vocês viram o estrago que um artigo com algumas limitações causou, né? Por que as pessoas continuaram pesquisando a cloroquina, então, já que os outros cientistas viram de cara que existia muitas limitações nesse estudo? Porque nós não tínhamos nada melhor. Essa seria a resposta que eu daria. Não havia perspectiva. E isso em março de 2020. Os hospitais estavam lotados de uma doença desconhecida. Então, eu, particularmente, pensei quando li esse artigo, olha, talvez eles não tenham tido tempo de fazer um estudo mais elaborado, mais controlado. Essa foi a minha percepção. E apenas 20 pacientes. E eu lembro que eu conversei com o Wagner, que foi professor nesse curso, ele disse, Marcelo, é meio ruim esse estudo. Eu falei, olha, enquanto não aparecer um estudo com pelo menos 1.000 pessoas dizendo que funciona ou que não funciona, eu não acredito em nada. Mas tenho interesse em acompanhar. E eu acho que essa foi a conduta de muitos pesquisadores ao redor do mundo.
Mas o fato é que o que realmente estimulou as pessoas a continuarem estudando um possível papel benéfico da cloroquina foi esse outro estudo, publicado em fevereiro, que pouca gente falou. Nessa época usava, olha o nome aqui do vírus, coronavírus 2019 nCoV. Nessa época a gente nem tinha a nova nomenclatura que foi estabelecida, SARS-CoV-2. Por quê? Porque era muito novo. E aqui mostrava o seguinte, olha, em cultura de células, cloroquina parece eliminar esse vírus. Olha, uma coisa interessante, nós não temos cura, nós não sabemos muita coisa desse vírus, mas nós temos uma droga que sabemos como utilizar há algumas décadas para o tratamento de malária, doença reumatoide, que talvez possa ser útil, talvez, né? Por isso é importante testar. Mas um parágrafo importante aqui, olha, muitas coisas funcionam em cultura de células. Se você tratar... a gente ouviu muitas vezes no Brasil, na época do cólera, não sei se o pessoal é novo ou mais velho aí no chat, mas assim, trate seus medicamentos, seus frutos com água sanitária, né? Para proteger do cólera. In vitro, funciona. Mas o ser humano é muito mais complexo. E um ser humano doente, com uma doença nova, que a gente não sabe nada, é muito mais complexo ainda. Então, existe um longo passo entre cultura de célula e um estudo clínico. Pois bem, aí olha só que interessante. Isso aqui foi publicado no JAMA, que é uma revista importantíssima de fator de impacto 56, com... Deixa eu ver aqui. Está um pouco pequeno para mim, mas muitos pacientes. Entre 1.438 pacientes. Eu acho que não dá para ver, ficou muito pequeno. Essa é uma revista muito importante, publicado no mês de maio, já mostrando, olha, a cloroquina parece que não funciona. Essa associação de hidroxicloroquina e azitromicina não funciona. Um estudo muito mais robusto, publicado numa revista de alto impacto, mostrando, olha, cloroquina não funciona. Isso em maio de 2020. E o que eu estou falando de fator de impacto? O fator de impacto das revistas, que é esse número que eu apresentei nos estudos anteriores, mede como se fosse uma espécie de audiência dos artigos científicos. Quanto maior o fator de impacto, maior o prestígio científico. Portanto, muito mais difícil publicar, não é, nessas revistas. Então, daí a diferença, um estudo com 20 pacientes versus 1.400 e poucos pacientes, é muito mais difícil publicar nessas revistas de alto impacto. Mas como havia um estudo com muitos pacientes, então é de interesse maior. As possibilidades disso ser verdade é muito mais alto, porque um número maior de pacientes. Então, o fator de impacto das revistas é importante para que os cientistas tentem medir o prestígio científico ou talvez a audiência daquele assunto, e isso faz com que mais cientistas leiam o seu artigo. De forma resumida, é mais ou menos isso, embora haja limitações. Existem muitos artigos científicos, muitas revistas científicas cujo fator de impacto é baixo, mas tem um enorme prestígio científico, mas isso é uma outra história que a gente pode discutir depois. Pois bem, olha só isso aqui. Isso aqui é um outro estudo publicado no mês de agosto, em agosto, com 821 pacientes, mostrando um estudo muito bem controlado, publicado no New England Journal of Medicine, o fator de impacto é 91. Olha só, estamos falando de uma revista com 20 pacientes, um artigo científico com 20 pacientes, fator de impacto 5, versus 821 pacientes, numa revista de fator de impacto 91, controlado, um estudo muito mais complexo, com um design muito maior, mostrando que, olha, cloroquina não funciona, ao menos para tratar COVID. Tivemos diversos, aqui eu peguei só alguns, isso aqui é um outro exemplo, em pacientes hospitalizados, também no New England, aqui publicado um pouco depois, em outubro de 2020, e tinha outros, revista fator de impacto 91. Esse aqui foi ainda maior, quase 200 mil pacientes, publicado no The Lancet, que é uma revista importantíssima. Essa aqui é a revista secundária do Lancet, na área de reumatologia, mas o Lancet, que é uma revista
o fator de impacto é 59, muito importante. Tivemos outros estudos também nessa revista tratando desse tema. E o fator de impacto 8, por que, Marcelo? Se já estava quase 200 mil pacientes. É porque isso aqui foi publicado em janeiro de 2021. Então, isso significa o quê? Que já estava mais do que claro para a comunidade científica que cloroquina não funcionava para tratar COVID. Logo, o interesse científico foi caindo. Então, um estudo aqui com quase 200 mil pacientes, aqui pré-tratados, né, com cloroquina, acabou indo para uma revista de fator de impacto menor, mas também uma revista muito importante. Conjuntamente, isso mostra o quê? Olha, os estudos científicos, eles vão se somando, né? Eu tenho certeza que o primeiro avião, ele não voava muito bem, né? Mas voava. Aí outro engenheiro fez um ajuste, melhorou a aerodinâmica, até chegar nos aviões atuais, extremamente seguros e que voam. Agora, o primeiro avião que foi feito voava muito? Talvez não, talvez voasse pouco, né? Mas voava. É muito diferente. Se você, olha, eu construí uma máquina aqui que eu digo que voa, mas na verdade ele não voa. Existe uma enorme diferença. E isso é importante. Muitas vezes nos estudos científicos nós temos diferenças no design, né, como os experimentos foram feitos, mas o resultado final, quando é verdadeiro, ele deve ser reproduzido por outros cientistas, seja no Brasil, seja na Suécia ou no Japão. E é assim que a ciência se controla, se autorregula. Então, o prestígio das publicações científicas deve ser ponderado em avaliações. E a geração do conhecimento científico nem sempre segue uma linha linear. Às vezes tem altos e baixos, né? Eu quero falar um pouco sobre preprints que eu comentei nos meus primeiros slides. Como esse processo de revisão por pares que eu comentei, muitas vezes é demorado, né? Às vezes leva 3 meses, às vezes leva 1 ano. Devido à situação de pandemia, ocorreu quase que um acordo entre os cientistas, olha, vamos publicar imediatamente os resultados finais e algumas bases de dados que qualquer pessoa ao redor do mundo pode acessar e ler, enquanto o processo de revisão por pares, que é demorado, ocorre. Imagina, se você tem uma coisa importante que pode curar a COVID, por exemplo, no começo de 2020, que ninguém sabe como curar, e você publica um preprint, que é a revisão não avaliada por outros cientistas, você pode ajudar outros cientistas que estão tentando entender aquele mesmo problema. Mas aí tem um porém, porque o uso de preprints, que foi uma coisa bastante comum durante a pandemia, e eu acho que vai continuar sendo comum, muitas vezes era utilizado por fontes de mídia sem o devido cuidado. Por exemplo, eu li diversas matérias, olha, foi publicado um preprint, mostrou um artigo científico, e você ia olhar, não era um artigo científico, era um preprint, que é a versão que não passou pela revisão criteriosa de outros cientistas. Então, eu penso que, eu não acho que isso foi feito de forma intencional, mas é um pouco confuso mesmo, ainda mais se você está no meio de uma pandemia, de uma doença que está matando os seus amigos, né? Então, eu vi muitas matérias na grande mídia se referindo a preprints, como se fossem artigos científicos avaliados por pares. Muitas vezes, durante o processo de revisão, um colega lá do Japão ou da China encontra um erro no teu estudo, né, que precisa ser corrigido. E às vezes, nós temos que fazer experimentos adicionais em determinado artigo para continuar tentando comprovar a nossa hipótese. E é por isso que às vezes é demorado. No preprint, não. No preprint é a nossa primeira versão, que pode ser útil para os colegas, né? Lerem, olha só, o cara está pensando isso, mas ainda não passou pelo crivo científico de especialistas. Então, isso é uma diferenciação importante. Eu não sei quanto tempo eu ainda tenho, mas... eu tenho tempo ainda, né? Tem uns 15 minutos. Beleza. Muitas vezes nós temos também o uso de instituições e títulos acadêmicos como reforço de narrativas. Isso é muito importante, porque
eu achei particularmente perigoso durante esse período de pandemia. Por exemplo, o médico fulano de tal diz que isso é útil para tratar a Covid, ozônio, né? A gente ouviu falar isso. Tudo bem, ele é médico, mas ele é especialista em infectologia? Ele é um infectologista? Talvez não. Muitas vezes nós atribuímos uma importância enorme a determinada opinião, muitas vezes sem embasamento científico, porque a pessoa que emitiu a opinião é médico, ou é farmacêutico, ou é alguém que deveria, nós imaginamos, ser entendido naquele assunto, mas isso não é verdade. Isso talvez seja uma grande fake news. Quando o seu carro está com problema, você leva no mecânico, você não leva no engenheiro. Agora, se o seu carro for um carro elétrico, né, será que o mecânico convencional é suficiente? Não, talvez tenha que levar no mecânico especializado em carros elétricos. E nas ciências médicas é do mesmo jeito. O médico, ele pode ser um pediatra, ele pode ser um cardiologista, né? O cardiologista, quando o filho dele está doente, ele leva num pediatra. Por quê? Porque o cara é especializado em criança. Então, é muito ruim quando a gente vê médicos, outros profissionais, sendo utilizados na mídia como, olha, uma opinião importante. Talvez não seja tão importante, talvez não seja muito diferente da sua opinião como cidadão, porque aquele cidadão, apesar de ser médico, ele não é especialista naquele assunto. Por outro lado, há situações em que o cara é médico e é especialista naquele assunto. Felizmente, nós temos mais exemplos bons do que ruins. Um exemplo, isso eu não estou querendo dizer que não existam médicos e especialistas, só um pequeno exemplo. Olha só que interessante, isso aqui, ó. Parei de tomar banho e minha vida continuou. O professor de Yale que questiona quanto nos limpamos. Esse professor lá de Yale, que é uma universidade de enorme prestígio científico em Connecticut, nos Estados Unidos, ele está 5 anos sem tomar banho. Mas aqui nessa chamada diz assim, ó, coloca o peso da instituição. Olha, ele é professor de Yale, hein? Ele não é qualquer pessoa. Mas será que ele é da área de ciências médicas? Será que ele é de ciências humanas? Nem sei se tem ciências humanas em Yale, tá, gente? Só um exemplo. Então, a gente tem que tomar um enorme cuidado, porque, não, por exemplo, a USP. O professor da USP defende isso. A USP tem engenharias, tem medicina, né? Tem humanidades. Né? Então, se a opinião sobre um evento histórico, o professor da Universidade de História, eu acho talvez a opinião dele seja interessante observar. Mas se é uma opinião sobre a história da humanidade, o professor da USP, da Universidade de Enfermagem ou de Engenharia, eu não sei se eu daria tanta atenção. Mas muitas vezes a gente não se dá, não dá o devido cuidado assim, na hora de pesar o que a gente está falando. E enquanto a gente acha que esse boom de distorções científicas é uma novidade causada pela pandemia, isso eu tenho um exemplo aqui para vocês que não é. Olha só, não é uma coisa recente na mídia brasileira. Olha só, essa notícia aqui. Pesquisador acredita que substâncias desenvolvidas na USP curam câncer. Isso é um professor era um professor de química da Universidade de São Paulo, em São Carlos, que sintetizou a pílula do câncer, que ficou famosa no Brasil. E como é que isso foi parar? Como é que isso foi parar na CPI? Como é que isso foi parar? Eu tive o desprazer de assistir essa matéria na EPTV, uma afiliada da Rede Globo, onde tinha uma matéria, né, na TV aberta, dizendo assim, olha, o professor da USP descobriu a cura do câncer. E ele diz assim, olha, essa pílula pode curar o câncer. Mas aí tinha um drama, olha, eu não consegui testar, porque a Anvisa não aceitou o registro. Aí tinha um outro pesquisador dizendo, olha, a gente teria que dar os direitos de patente para poder ir adiante. Aí, na sequência, entrava uma matéria dizendo assim, olha, o paciente aqui, olha, eu dei para minha mãe, ela se curou de câncer. Então, observe o quão danosa uma matéria pouco preparada, ou seja, sem o devido cuidado científico, pode causar num país. A USP teve que fechar o laboratório do professor, pacientes que viram
essa matéria, entraram na justiça pedindo para ter acesso ao medicamento, sendo que a USP é uma universidade, não é uma indústria farmacêutica. Quer dizer que toda a história da pílula do câncer, de ter chegado no Congresso... Exatamente. Aí foi movimentou o judiciário, porque as pessoas entraram na justiça. Aí foi parar no executivo, no legislativo, porque teve uma CPI. E depois virou lei. Eu não preciso nem dizer qual é o deputado que estava envolvido nessa lei, né? Um deputado aí que aprovou pouquíssimos projetos ao longo da sua história, né? E foi parar na CPI. Então, movimentou o judiciário, o legislativo e o executivo, num país do tamanho do Brasil. Isso não foi o pior, na minha opinião, de pesquisador. O pior foi a esperança que essa pílula do câncer gerou para muitas famílias. Porque se você tem um ente querido que ama, que está com uma doença grave, e você vê uma matéria dessa, sem o devido cuidado, isso é importante, não tinha nenhuma opinião de um especialista em câncer nessa matéria, para dizer, olha, isso é interessante, precisamos estudar com calma, com prudência. Não, uma matéria que basicamente passava a seguinte mensagem na minha interpretação, olha, temos a cura do câncer, entretanto, não estão dando a devida bola, sabe, Brasil, né, a gente vive a reclamar, a Anvisa não aprova, não tem interesse, é uma bagunça. Não, eu acho que a ciência do Brasil é uma das melhores do mundo. Eu conheço pesquisadores brasileiros que são respeitados no mundo todo e podem ser professor em qualquer universidade ao redor do mundo. Nós temos uma ciência excelente, de grande nível no Brasil. Mas eu não sei se os repórteres, né, dessa matéria consultaram algum especialista. Penso que não. Isso gerou uma enorme vergonha para a ciência nacional, porque teve até editorial no Nature, que é uma revista científica muito importante, fazendo um comentário sobre isso. E os pacientes, se você tem alguém que está morrendo em casa, você vai fazer o que for possível, e você quer acreditar na cura. Esse que é um grande problema. Então tem que ter muito cuidado quando a gente fala de doença para o grande público. Aqui o que eu havia comentado, os hospitais de laboratório denuncia professor. Eu não acho que esse professor era uma pessoa que queria tirar alguma vantagem pessoal, não. Eu acho que ele, de fato, acreditava, mas ele não era um especialista em câncer. Ele era um especialista em química analítica. E eu acho que era um dos melhores, afinal de contas, era professor na USP, né? Entretanto, entre a gente querer e a evidência, existe uma enorme diferença. A gente viu isso com o kit Covid, né, professor? Sim, exatamente. Olha o que aconteceu em Manaus, na minha cidade. Foi uma coisa triste e difícil para mim explicar para outros colegas pesquisadores que vieram me perguntar. Eu dei uma palestra esse ano no Instituto Karolinska, e quando eu me apresentei, perguntaram, onde você é no Brasil? Eu sou de Manaus. E é engraçado que no exterior as pessoas conhecem mais Manaus do que às vezes no Brasil. Muita gente já visitou pelo interesse na Amazônia, né? E as pessoas, lá onde que faltou oxigênio no hospital? Imagina, aqui na Suécia. Então, quando há um evento dessa natureza, como a pílula do câncer, naquela época, alguns anos atrás, a falta de oxigênio no hospital, isso repercute de forma muito negativa ao redor do mundo. E então, eu penso que esse evento da pílula do câncer foi uma página triste para a ciência brasileira, porque, assim como esse estudo da cloroquina, foi bastante triste para os pesquisadores na França. Houve uma associação lá de pesquisadores franceses que pediram a cassação dos direitos médicos do autor principal desse estudo da cloroquina. Que era o Didier Raoult, não? Exatamente, Didier Raoult. Ele continua defendendo a cloroquina. Mesmo depois de alguns meses, ele fez um artigo na mesma revista dizendo, olha, eu me enganei. Mas, assim, isso é um absurdo, né? A gente tem que ter muita responsabilidade, principalmente quando se trata de saúde pública. Pois bem, só para terminar esse assunto, olha só, mesmo, eu não sei muito bem, eu não tive acesso a artigos científicos a respeito disso, então isso é um pouco a interpretação do que eu li na mídia, mas nessa matéria aqui,
eu acho que eu já não morava no Brasil quando isso aconteceu. Pesquisadores do Instituto do Câncer de São Paulo concluíram que ela não funciona como remédio. Nos testes, só um paciente teve melhora. Fizeram o teste com 72 pacientes. Eu não sei se havia justificativa de dado pré-clínico suficiente para chegar na fase clínica. Não sei. O plano inicial era para 200, mas tentou essencialmente com 72 e viu que não adiantava. Não havia justificativa ética para ir adiante, muito provavelmente. E quando chega no paciente, já passou por cultura de células, já passou por estudos rigorosos em roedores, né, em camundongos, em ratos de laboratório, e até para ir para estudo em animais de experimentação, por exemplo, é necessário uma justificativa científica razoável que justifique a utilização de animais em experimentação. Então, assim, eu querer testar qualquer molécula da minha cabeça em pacientes, não é assim que a ciência funciona. São etapas. Muitas vezes precisamos de uma década para ter um medicamento, da ideia inicial até o paciente. Em teste em pacientes, para gerar um produto, às vezes leva mais tempo ainda. Então, eu queria terminar falando, olha, um resumo, uma espécie de checklist, quando vocês estiverem lendo alguma coisa, propondo uma cura revolucionária, uma evidência linda que vai mudar a nossa sociedade. Desconfie, olhe de forma crítica. A matéria apresenta a opinião de outro especialista da área sobre o mesmo assunto. Existe um contraponto. Essa evidência científica é nova. Ela está sendo confirmada por os cientistas ao redor do mundo. Existe alguma ponderação na matéria apresentada? Isso é muito importante, porque nas ciências médicas quase nunca a gente fala assim, curamos o câncer. E aí vem as teorias da conspiração, né? Que a gente adora, né? Porque queremos soluções para os problemas que atacam a sociedade. A novidade apresenta a opinião pessoal do pesquisador? Isso é importante. Ou é uma opinião vinculada à instituição do pesquisador? Há tentativa de reforço da narrativa pelo uso de nome da instituição que ele está vinculado ou pelo seu título acadêmico? Isso é muito importante também. Como eu falei atrás, olha, nós temos... Se eu tenho um carro elétrico, eu levo para o mecânico que é especialista em carro elétrico. Eu não levo para o mecânico comum. Por quê? Porque são coisas diferentes. Quando existe especificidade, há necessidade de procurar especialistas. Bom, isso era o que eu tinha para falar para vocês. E espero que vocês tenham tirado alguns pontos para discussão e para reflexão sobre o uso das informações biométricas publicadas na mídia, para a gente tentar identificar possíveis distorções da realidade. É muito mais complexo, quase sempre, do que a gente vê, ou mais importante, do que a gente quer acreditar. Muito obrigado pelo convite e espero que vocês tenham tirado alguma informação dessa conversa. Obrigado. Tiramos muitas. Gostei do seu Twitter aí, @mmarmelomartelo, tá aí para todo mundo seguir. Você falou sobre cientistas comunicadores que ficaram conhecidos na pandemia. O Twitter é um lugar de muito prestígio, né, para a divulgação da ciência. Tem muitos perfis muito qualificados, tanto de cientistas propriamente, como de jornalistas que trabalham com ciência, né, em jornais de universidades, por exemplo. A gente chegou a entrevistar gente muito envolvida nisso. Eu vou trazer aqui o Rodrigo Quinan, meu companheiro aqui nas perguntas agora, na sessão de perguntas. Tudo bem, Rodrigo? Boa noite. Boa noite, Gisele, Marcelo. Parabéns, Marcelo, muito bom. Obrigado. Gostei muito também da aula. Vou ler aqui 2 comentários que eu separei. Depois vou te passar, Rodrigo, para você fazer uma pergunta. E aí a gente passa para o professor Marcelo responder as 2. A Márcia Cruz diz aqui: essa aula precisaria ser dada nas faculdades de jornalismo e no Congresso. Concordo plenamente. O jornalismo precisa
ter essa visão mesmo. Não precisa nem ser uma disciplina, né? É uma palestra mesmo sobre isso, sobre essa noção do que é, do que a gente acredita, porque chegam muitas histórias. E você contou um exemplo aí, eu não sabia a origem dessa história da pílula, né? Da cura do câncer, já ouvi muito falar nesse medicamento, entre aspas. Mas eu não sabia como tinha surgido, e foi uma matéria jornalística. Então, assim, Sim. o risco é muito alto e, de fato, faria uma diferença brutal na sociedade se tivesse essa aula em todas as universidades. E a Eduarda Fadini, ela pergunta aqui, professor, onde nós, leigos, podemos acessar informações científicas seguras? Creio que daqui para frente precisaremos estar bem informados. É interessante isso porque é a tal da fonte primária, né? E aí tem um problema que é o problema da interpretação, né? Que tudo bem, a gente pode até encontrar, mas a gente vai compreender? A gente vai conseguir saber o que está escrito lá e o que quer dizer aquele estudo? Às vezes a gente recebe o exame médico, o laudo, e não consegue entender o que tem lá. Então, como é que a gente vai conseguir decifrar, né, esse material? Eu acho que, de fato, é difícil. Porque mesmo os especialistas não são especialistas em diversos assuntos, né? O nome já diz, especialista. Então, eu acho que há muitos repórteres, eu acho que em jornais e revistas há jornalistas especializados nesse assunto, né? Que normalmente, quando fazem um bom trabalho, pegam os dois lados, pede opinião de cientistas, muitas vezes com opiniões opostas, né? E eu acho que isso é mais útil para a sociedade do que ela perguntou sobre onde conseguir a fonte, em artigos científicos. Mas os próprios cientistas, a maioria das vezes, não têm absoluta certeza sobre determinados fatos, particularmente fatos novos. O conhecimento ele é construído aos poucos. Então, a gente descobriu de cara que a cloroquina não funcionava? Não. Tinha uma evidência in vitro. Olha, interessante. Aí o grupo francês tentou fazer um estudo que não foi um bom estudo, mas estavam no começo da pandemia, né? Eu, quando li, eu pensei, talvez esses caras sejam clínicos, essencialmente, não sejam necessariamente escritores ou médicos que têm o hábito de escrever artigos científicos, mas talvez exista alguma evidência ali, né? O importante também nas pesquisas médicas é que a gente pensa assim, olha, não teve efeito? Teve. Ou não teve efeito? Porque quando a evidência é fraca, ela também não convence que não teve. Não sei se foi muito claro. Por exemplo, 20 pacientes, muito provavelmente um pesquisador clínico diz, olha, isso é interessante, mas vamos observar, porque é muito pouco. Ou se não tivesse nenhum efeito, eu acho que eles insistiriam. E não porque o estudo foi mal feito, mas olha, é porque é um estudo muito pequeno. Talvez se nós fizéssemos com 100 pessoas ou 1.000 pessoas, os resultados fossem diferentes. E havia uma evidência prévia, né, que foi aquele estudo in vitro, cujo fator de impacto da revista era de grande prestígio científico, que justificava, no meio de uma pandemia. Não tínhamos alternativa, não é? Então, assim, a construção é em tijolinhos. Então, eu não sei se olhar diretamente a evidência na fonte das revistas científicas é algo fácil, até porque nem sempre as universidades têm acesso a esses artigos científicos. Normalmente, você tem que pagar para ter acesso a esses artigos científicos, né? Mas eu penso que se você tenta se formar através de diferentes fontes, vendo opiniões diversas sobre aquele mesmo assunto, é muito mais seguro do que buscar uma fonte única. Essa seria a sugestão que eu daria para essa ouvinte. Buscar fontes diversas e pedir opinião de especialistas, se você tiver acesso. O meu carro está fazendo barulho. Aí eu pergunto mas é um carro elétrico, eu pergunto de um colega meu que é mecânico. Olha, cara, fazendo esse barulho aqui, o que você acha? Peço a opinião de outro. E é assim que os pesquisadores também fazem, pede opiniões de colegas. Eu não sou especialista em infectologia, né? Mas eu revisei o inglês para colegas que trabalham, que estavam correndo. Marcelo, eu tô com um estudo aqui, um amigo meu professor lá em Santa Catarina, ele tinha um artigo que precisava mandar rápido, porque pandemia, pessoas morrendo. Eu estou sem tempo para revisar. Olha para mim, mas é claro,
Eu vi, inclusive, pesquisadores que eram competidores que não se davam nada bem compartilhando vírus, né, insumos de laboratório, porque ficou claro para eles, mais do que a gente, que a situação era séria. Então, eles colocaram as diferenças de lado para tentar encontrar soluções, né? Olha só, Então, interessante. enfim, Rodrigo, vou te passar para comentar a aula e trazer seus questionamentos. Depois eu trago aqui a pergunta da Ana Márcia. Ok, a aula foi excelente, gostei muito, professor. Me Obrigado. apresentando para o público, eu sou o Rodrigo Quinan, faço parte da Rede Conecta, eu sou doutorando em comunicação pelo PPG-Com da UF, eu estudo teorias da conspiração, em especial. Legal. Eu queria trazer para o professor uma pergunta sobre... o professor falou de todo o processo que vai da revisão de pares até a divulgação científica, para levar o conhecimento científico pela sociedade. E eu queria lembrar de um caso que isso deu um pouco errado, deu bem errado, né? Nos anos 90 e 98, a revista britânica The Lancet, que o professor até mencionou, aprovou na revisão por pares o famoso estudo do Andrew Wakefield, que ligava a vacinação ao autismo, né? Esse estudo foi cassado depois, ele perdeu o título, perdeu tudo, mas o estrago já estava feito, né? A enorme repercussão que levou essa aprovação desse estudo já foi o suficiente para ele se tornar um grande percussor do movimento anti-vacina até hoje. Esse que a gente tem. Ali foi a origem, né, do movimento anti-vacina, na minha opinião. Uma origem. E aí eu ia perguntar, professor, se essa falha é um caso isolado ou se isso tem alguma coisa sistêmica que permite algo assim ter acontecido e como que a gente tem que ter cuidado com esse tipo de coisa. Olha, essa é uma excelente pergunta. Eu até pensei nesse exemplo, mas preferi ficar no mais recente, né? Eu acho que, me parece que no caso desse médico houve uma certa má-fé, né? E os cientistas, de um modo geral, assim como qualquer outro, são seres humanos, passíveis de paixões, cometem erros e têm caráteres diversos, né? Então, esse acho que não foi o primeiro caso, certamente não foi o último. Nesse período de pandemia, teve um outro estudo do The Lancet, que é uma revista científica muito importante, de grande prestígio científico, em que os autores ficaram com dúvidas sobre a qualidade do dado e pediram para retirar o estudo, no meio da pandemia. Isso serviu de munição para esse presidente atual criticar, olha, tá vendo? Tiraram, porque o estudo concluía que cloroquina não funcionava, né? E aí, mas como os autores tiveram dúvidas da qualidade dos dados, eu acho que até rolou uma pressão da universidade para que isso fosse considerado, eles pediram para retirada de publicação. Então, isso foi um estrago enorme, eu acho, na minha opinião. Mas, por outro lado, como eu disse no meu exemplo, se você constrói um avião, né, e diz que o avião voa só por emoção, porque você acredita nisso, o avião muito provavelmente não vai voar, né? Agora, se você constrói um avião usando conhecimento científico e de engenharia disponíveis, é muito provável que esse avião voe. Pode não voar muito bem, pode voar pouco, mas vai voar. Isso acontece nas ciências médicas. Olha, se é uma evidência um pouco torta, sabe, se é um avião mal construído, ele vai voar pouco, mas vai voar. Então, a ciência, por isso que é importante usar um método científico, é por isso que é importante mandar para a revisão por pares, porque aí, quando vai na revisão por pares, outros especialistas olham, peraí, eu teria condições de reproduzir isso no meu laboratório? Sim ou não? Porque se não está muito claro, nem vai para a publicação. Agora, se entra em consenso, olha, interessante isso aqui, vamos publicar. Outros pesquisadores ao redor do mundo. E aí, outro problema, né? A gente publica em inglês, né? Por quê? Porque o pesquisador no Japão que não fala português vai querer ler o artigo e tentar reproduzir lá no Japão, ou na Austrália, ou na Suécia, e assim por diante. Então, a ciência, nesse sistema atual, ela meio que se autorregula.
Então, os pesquisadores, eles têm medo de publicar coisas que outros pesquisadores não tenham capacidade de reproduzir, porque, ao contrário do que de uma matéria comum, que muitas vezes você não tem a oportunidade de ir lá e checar, num estudo científico, outras pessoas vão tentar reproduzir aquele estudo, pelo menos o estudo principal, para saber se você estava certo, e às vezes incrementar ou trazer novidades. Então, isso se autorregula. É muito pouco provável que uma mentira ou uma inverdade dure muito tempo. Por quê? Porque outros pesquisadores vão tentar reproduzir. E os pesquisadores, muitas vezes, não são nada elegantes quando encontram estudos que não são reproduzíveis, reprodutíveis. Esse estudo da cloroquina foi extremamente criticado, a revista teve que publicar, e às vezes a gente lê um artigo e encontra falhas que passaram na revisão por pares, a gente escreve cartas ao editor, dizendo assim, olha, teve uma falha ali que o sistema de vocês não percebeu, isso é errado, isso é ruim para a ciência. Por quê? Porque muitas vezes cai na mão de pessoas mal intencionadas, ou muitas vezes simplesmente faz com que você perca tempo no seu laboratório tentando reproduzir uma coisa que não foi bem feita. Isso é uma coisa importante. Então, eu acho que o sistema é passível de falhas e quando a gente manda para revisores, fica um pouco mais difícil, mas isso não quer dizer que não vai passar, porque também existe uma certa política. Eu sou um enorme crítico do fator de impacto. Como eu disse, às vezes, a revista tem baixo fator de impacto, mas tem um enorme prestígio científico, né? Mas isso é uma outra questão que eu até adoraria falar no futuro. Mas, de um modo geral, a ciência se autorregula através dos próprios cientistas, que vão lendo os estudos e vão tentando reproduzir, né? Por isso que esse estudo do The Lancet foi logo retirado e o pesquisador responsável teve licença médica cassada, dado o problema que causou. E está causando até hoje, né? O movimento vacina cresceu graças a esse estudo irresponsável publicado numa revista de alto impacto. Eu vou te trazer a pergunta aqui da Ana Márcia. Ela diz, professor Marcelo, não existe um protocolo para apresentação dessas descobertas para a população? Não há um procedimento a seguir? Olha, é muito interessante essa ideia. Aí eu acho que deveria... Não existe, mas a Ana está colaboração entre Universidade de Jornalismo e Ciências Médicas. Olha, isso é uma ideia muito interessante. Eu acho que não há um protocolo, não. Ou pelo menos eu não conheço. Mas acho uma ideia brilhante, que nesse tempo de informação rápida, talvez seja necessário, né? Porque nós tivemos muitos exemplos ruins durante a pandemia. Eu acho que a tendência é só piorar se a gente não encontrar mecanismo de regulação. E essa sua ideia é uma ideia excelente, na minha opinião, mas eu acho que não há protocolo, não. Eu, particularmente, desconheço. Muito legal a ideia da Ana Márcia Micho aqui, pode registrar a ideia. Uma coisa que eu queria te perguntar, professor, é o seguinte, você mencionou aqui alguns episódios da pandemia, né? E nós, não cientistas e não pesquisadores, a gente aprendeu muita coisa na pandemia. Sim. Por exemplo, a gente aprendeu que médico não é cientista, né? Que médico é só uma profissão, que todas as profissões têm cientistas ou não, né? Pesquisadores Sim. ou não. Médicos podem não saber sequer ler um estudo ou procurar um Sim. estudo sobre aquilo, enfim. A gente aprendeu sobre metodologias, né? Sobre como é que os estudos são feitos. Então, assim, uma pesquisa sobre a vacina foi divulgada numa coletiva de imprensa, né, pela Fiocruz, Sim. pelo Instituto Butantan, e a gente foi entendendo aqueles números. Sim. Só que com isso, a ciência foi sendo descoberta, digamos assim, pela sociedade de uma forma muito ampla, o que é ótimo, mas, por Sim. outro lado, como você disse, foi servindo de munição neste contexto em que se proliferam fake news, em que havia um desespero ali pela cura da Covid e redes sociais a toda, né? Sim. Então,
os mal intencionados colocavam a ciência em risco e os pesquisadores em risco. Não, mas lá, eles estão, como você mesmo disse, né? Lá, tiraram o estudo. Não, estão corrigindo. Então não vou tomar vacina, porque não faz sentido e que a ciência não sabe de tudo, né? Como é que você acha que a ciência saiu desse episódio, né? Já que você está trazendo uma realidade muito crua ali, né? Que é pessoas que têm boa intenção, mas que também têm má intenção dentro da ciência, como em todos os lugares. Tem bons pesquisadores, mas também tem maus pesquisadores. Sim. E por aí vai, e tem falhas e tudo mais. Sim. Olha, é muito interessante esse evento. Essa pandemia, para mim, foi particularmente interessante, porque mostrou, primeiro, que nós, cientistas, não somos muito bons em se comunicar com a sociedade. Eu fui treinada, o meu treinamento científico se deu no Brasil, e eu acho que eu não fui treinado para esse fim. Quando eu me mudei para a União Europeia, né, eu lembro que um dos meus primeiros projetos que eu mandei foi negado. E a crítica era assim, olha, não está muito claro como que você vai comunicar isso para a sociedade. Eu achei, quando eu li, um absurdo. Eu disse, para que eu vou... Assim, aqui na União Europeia já existe há muito tempo uma preocupação enorme em divulgação científica, né? No Brasil, a gente, quando eu saí, estava começando a falar. Hoje, o Átila Yamarin, não sei pronunciar o nome dele, fez um excelente trabalho. E muitos pesquisadores olharam de cara feio, mas o cara era um especialista. A gente deu sorte no Brasil. O brasileiro pega até mal, né? Quando a pessoa se comunica muito bem para a sociedade, parece que tem uma coisa na academia, assim, fala, não... eu acho que a gente é imaturo nesse aspecto ainda, assim, uma opinião pessoal minha, porque aqui na União Europeia, por exemplo, eu tive que reaprender a escrever meus projetos para tentar divulgar melhor. E também essas plataformas novas, né? Não é todo mundo que é bom. E isso é interessante, por isso que eu acho que existe a necessidade de pesquisadores, divulgadores científicos, porque às vezes o cara não é bom para falar ao público, né? Eu fico muito mais preocupado dando uma palestra aqui, uma aula aqui para esse público diverso, do que uma palestra no congresso para especialistas, porque lá é mais a minha praia, eu já estou acostumado com aquela comunicação. Então, eu sei o quão claro eu estou sendo, e para um público mais aberto, é um pouco mais difícil. Assim, eu não fui muito treinado para isso, não sei se sou bom o suficiente para isso. Daí a importância. Tem um canal que eu gostaria até de recomendar para vocês, que nunca vi um ou uma cientista, que são dois pesquisadoras, que estão tentando fazer divulgação científica no Brasil. Eu achei excelente o trabalho delas. Né? Não é o Olá Ciência, então. O Olá Ciência são dois caras. Enfim, são duas pesquisadoras jovens, né? E elas estão fazendo um trabalho muito legal. Eu acho que, no final, mostrou, pelo menos para a sociedade brasileira, olha, nós temos que ter gente falando melhor de ciências para o grande público. Até porque é importante para o público saber o que a gente faz na universidade, sabe? Para quando o governo quiser cortar bolsas de pós-graduando, a sociedade vai, olha, isso é um absurdo, porque nós precisamos dos nossos cientistas. Imagina o Brasil, durante a pandemia, sem a Fiocruz ou sem o Instituto Butantan. Sabe, o Brasil estaria em situação crítica. Então, a gente, felizmente, essas meninas aí. Acho excelente o canal delas. É o canal Nunca Vi um Cientista. Quem falou foi a Vanessita aqui no chat. Obrigada, muito bom. Essas meninas. Uma então, farmacêutica e uma biomédica. E elas são pesquisadoras também, elas têm doutorado e são pessoas que sabem do que estão falando, né? De forma clara, né? Nem sempre o pesquisador, quando faz uma apresentação de resultados científicos, ele está preocupado em falar para o grande público, porque ele está se comunicando com outros cientistas que vão poder pegar aquela ideia e ampliar e achar falhas ou atribuir contribuições. Então, assim, mas esse processo é de muito tempo. Então, leva um tempo para... Assim como muita gente teve que se adaptar à era digital, os cientistas também estão tendo que se adaptar, né? E eu acho que essa pandemia foi ótima para a gente começar a pensar nisso. Eu mesmo estou tentando me adaptar
né? Tentar falar de forma mais clara sobre minhas pesquisas, por exemplo. Né? Mas isso é um desafio. Acho que a grande lição que ficou é assim, olha, precisamos ser mais claros para a sociedade, até para justificar o investimento público que é feito em pesquisa biomédica. Não só em biomédica, mas em pesquisa de modo geral. É muito legal o seu esforço, né, dessa comunicação. E recomendar mais um aqui. Esse foi um dos fatores principais que eu aceitei essa participação com o Reinaldo. Ah, foi. Porque eu falei, olha, muito legal. Esse aí eu não conheço, esse canal. Esse canal é muito bom também, Olá Ciência. São muito bacana. E gente jovem, tá vendo? É. As coisas estão mudando. Rodrigo, vou te passar novamente para mais uma pergunta. Eu anotei as sugestões dos canais de divulgação científica, até porque a próxima pergunta é justamente sobre isso, até puxando um pouco para a minha área da comunicação. Né? A gente falou do Átila, o professor falou do Átila durante a aula dele, a gente retomou agora, e o Átila fez um trabalho importante no Brasil, nessa pandemia e tudo mais, mas a gente pode encaixar o Átila como influencer, obedecendo certas lógicas desse tipo de plataforma que ele está falando. Não que seja a intenção dele, mas que quando ele usa do YouTube e do Twitter, ele está tendo que obedecer certas lógicas para se comunicar. E a minha pergunta, né, do Átila, o Átila até em algum momento, quando ele estava mais pessimista com a pandemia, veio gente falar, ele é apocalíptico, ele quer que a pandemia continue, por causa que o ganha-pão dele virou a pandemia. Enfim, coisas assim. Mas, sem entrar em julgamento em relação a isso, entrando mais em relação ao que isso aconteceu no Twitter, nessa plataforma, o Twitter, ou na plataforma do YouTube, que são lugares que obedecem lógicas comerciais, lógicas neoliberais, que potencialmente são contraproducentes à divulgação científica. Assim, na minha dissertação, eu dei exemplo de algumas, no passado, né, numa época pré-digital, talvez, algumas discussões científicas se perdiam e perdiam credibilidade no povo quando chegavam na mídia tradicional com um certo sensacionalismo. Né? Eu dei o exemplo do ovo. O ovo mata, o ovo faz bem, cada semana é uma coisa. E aí vai para o programa de auditório, 2 cientistas disputarem e tal. Essa entretenimização da ciência, o quanto que isso pode ser prejudicial ou não, aí que eu pergunto para o professor, o quanto essa distorção de uma figura científica com uma figura midiática em plataformas que são bastante desenhadas para o entretenimento, para o clique, para o engajamento, para o sensacionalismo. Né? Eu sei que o fact-checking não é necessariamente ciência, mas agências de fact-checking já falaram que, por motivos financeiros, é mais rentável para elas desmentir várias pequenas notícias menos relevantes do que grandes mentiras, grandes desinformações, fake news, por causa do modelo de engajamento, do que vai ter mais clique, do que vai ter mais audiência, desse sensacionalismo digital, né? E aí eu queria perguntar para o professor justamente desses riscos, do quanto que o cientista, na mídia social, tem risco de ter o seu discurso sensacionalizado ou indo muito na direção desse engajamento, dessa distorção, e dessas plataformas que não têm exatamente esses interesses. Esse médico, essa é uma pergunta interessante, que eu não antecipo, porque eu não sei se é a resposta. Mas esse médico, Didier Raoult, ele é twitteiro. Então, é um cara que sabe usar essas plataformas para divulgar o trabalho dele. Eu acho que, em algum momento, a gente vai ter que encontrar divulgações. Eu acho que, de modo geral, os cientistas não gostam de ficar se expondo. Assim como outros, talvez até... Por exemplo, tem o Miguel Nicoleles, é um cara que usa muito bem o Twitter, na minha opinião. E tem os haters lá que vão atacar as pesquisas dele, mas ele é um cara que usa essas plataformas, que tem interesse comercial por trás, para divulgar bem o trabalho dele. Né? Acho que, de um modo geral, é mais positivo do que negativo. Né? Porque o fato é que, assim como a mídia, você pode pegar uma fotografia e criar uma narrativa em cima daquela imagem única, né?
uma vez que é descontextualizado, né? Mas, na minha opinião, pelo menos hoje, eu acho que, de um modo geral, é mais positivo do que negativo. E essas brigas, até entre cientistas, isso acontece às vezes. Obviamente que eu acho isso ruim, mas, assim, diante do potencial de divulgação científico, hoje eu ainda acho bom, né? Acho, assim, que é mais positivo do que negativo, mas é claro que nós temos que ter prudência, eu acho que essa é a palavra. Porque você vê 3 cientistas brigando, e a briga às vezes é em inglês, e cada um com jeito de escrever em inglês, que às vezes é até engraçado de observar. E eu de fora olho, interessante, mas será que alguém não vai pegar esses prints e fazer, olha só, isso nem os cientistas sabem, né? Você deu o exemplo do ovo, talvez o colesterol seja o melhor exemplo, né? O colesterol é bom, o colesterol é ruim. Agora eu não sei mais se é bom ou se é ruim, porque tem hora que é bom, tem hora que é ruim. E por que isso se dá? Porque o conhecimento científico ele vai se associando e a produção científica vai regulando. Olha, na verdade a gente achava que era ruim. Na verdade é ruim nestas condições. Conforme a gente avança no conhecimento científico, alguns riscos que achávamos que eram perigosos, a gente vê, não parece que era tão perigoso como a gente achava. Isso é bom também, né? Porque acontece o contrário também, às vezes a gente acha que é muito perigoso e aí a gente vê que não é, que na verdade pode até ser benéfico em certas situações. Eu não sei se há como fugir disso, Rodrigo, mas eu penso que a prudência é sempre razoável, né? Quando a gente fala de qualquer assunto. E com ciência não é muito diferente, né? E os pesquisadores brigam, têm opiniões diversas. Eu já vi discussões muito graves em congressos, né? Ao vivo, assim, ao vivaço, como dizem no Brasil. Mas eu vejo que, de um modo geral, existe uma busca pela verdade. Essa é a minha impressão entre os cientistas. Agora, claro, tem cientista que é vaidoso, né? Como qualquer profissão. Então, se eu vejo uma informação bombando no Twitter, científica, eu já fico com o pé atrás, porque não me parece muito o perfil, sabe? De quem está preocupado com a verdade. Quem está preocupado com a verdade científica está no seu laboratório, está estudando com seus estudantes de pós-graduação, tentando encontrar soluções para problemas que, às vezes, a maior parte da sociedade nem sabe ainda que é um problema. Mas o cara ali está estudando uma coisa super que, aparentemente, a gente nem acha importante, né? Aí depois a gente acaba percebendo que aquilo pode ter um impacto enorme nas nossas vidas, né? Então, eu acho que sim, essas plataformas são utilizadas e vendem mais, talvez, um Twitter que dá briga do que um Twitter com uma informação científica. Mas eu acho que nós, como sociedade, também estamos aprendendo a utilizar essas plataformas para se informar. Essa que é a verdade. Professor, tem uma última pergunta que é sobre o interesse financeiro, né, da indústria relacionado às pesquisas. Essa eu adoro. E a sua aula também fala de teoria da conspiração, né? No título dela tem teoria da conspiração, e a gente tem uma tendência de desconfiar, né? De colocar uma pergunta assim, mas de quem é o interesse disso? E quem está financiando? E aí uma coisa que surgiu muito, que foi interessante que eu estava pensando nessa pergunta, e a Maria Marta fez aqui o Kina está dizendo que o título entrou errado, mas, na verdade, o título que o corrigido depois era... não, realmente, não tinha teoria da conspiração, era como evitar a manipulação das informações relativas à área biomédica, é verdade. Olha, de verdade, eu nem vi isso aí. Foi, que você era de madrugada aí. Mas é o seguinte, até a Maria Marta, vou ler o comentário dela aqui, que foi sobre a Pfizer. Surgiu muito comentário sobre o governo dos Estados Unidos quis que a gente usasse a Pfizer. A gente tinha aqui a vacina chinesa, a gente começou a produzir a Coronavac no Brasil, mas, de alguma forma, os Estados Unidos, por um interesse comercial e geopolítico, empurrou a Pfizer e o Brasil comprou a Pfizer.
né? Ela dizia que aqui no Brasil teve que comprar a vacina Pfizer, e fabricávamos a Coronavac, usamos, mas sob pressão, e depois passamos a usar a Pfizer. Nem sei se ainda fabricam a Coronavac, quanto mais a Sputnik e outras. O negócio da Sputnik foi algo surreal, assim, quando teve aquela decisão da Anvisa, eu fiquei assim, eu não sei em quem acreditar, assim, não sei, era uma coisa muito intensa, e que parecia, assim, política de um lado e ciência de outro, que era a Anvisa estaria vendida ao Bolsonaro e, por isso, não teria aprovado a documentação da Sputnik, né? Uma decisão completamente política, porque o presidente da Anvisa era uma indicação política, etc. E o governo não tinha interesse de colocar a vacina russa aqui. Aí tinha um outro lado que era assim, inclusive cientistas progressistas, né, nas redes sociais, que falavam, gente, a Anvisa não é isso, a Anvisa tem pessoas lá super capacitadas que vão revisar os documentos. Né? Então, tem essa coisa da desconfiança, né, de criar uma conspiração que pode ter um fundamento, né? Mas eu queria que você comentasse sobre isso, assim, porque você falou algo na sua aula que foi algo relacionado assim, a gente tem que pensar em quem é que divulgou isso. Então, eu também penso assim, essa é uma pesquisa bancada por uma empresa, né, pela Bayer. Então, assim, será que essa pesquisa tem a mesma qualidade científica do que se fosse bancada por verba pública dentro de uma universidade? Ela não pode ser direcionada para um lugar, já que é de uma multinacional? Essa é uma pergunta muito interessante, que eu agradeço por você ter feito, porque, olha, se você me perguntar, Marcelo, qual é o objetivo de uma indústria farmacêutica? É fazer dinheiro. Eu acho que todos concordam com isso. Mas, de um modo geral, existe quase sempre coisas que nascem na universidade chegam mais rápido na sociedade através da indústria farmacêutica. Porque a indústria farmacêutica está de olho no que a universidade está fazendo. O iPhone tem muitas patentes que foram depositadas por universidades. Agora, como virou um produto? Aí uma empresa foi lá e fez o iPhone. O iPhone é barato, gente. Feito na China, bem barato. Por que é caro? Porque paga um monte de patente para muitas pessoas, né? Então, eu não tenho dúvida que as multinacionais da indústria farmacêutica têm interesses comerciais. Mas, quanto à questão das vacinas, eu penso assim, olha, eu não sei se houve uma pressão para usar Pfizer. Eu acho que existia a necessidade de pegar qualquer vacina, né? Então, se é da Pfizer, se é da Coronavac ou de qualquer outra marca, venha em nós. Quanto ao caso da Sputnik, eu não acho. Muita gente critica, a Anvisa aprova agrotóxicos, né? Aí não quer aprovar a Sputnik 5. Eu acho que, primeiro, eu tenho dúvidas que sejam as mesmas diretorias científicas. Na Anvisa, existem grandes pesquisadores, assim, pessoas com formação técnica altamente qualificada. E não é porque está sendo utilizado com sucesso em outros países que o nosso país precisa aprovar de imediato. Particularmente naquela situação que nós havíamos outras vacinas, incluindo a Coronavac. Eu acho que existe um interesse científico, social dos pesquisadores da Anvisa em aprovar a Coronavac, achava que ia acontecer cedo ou tarde, mas a minha interpretação, aí uma opinião pessoal, é que eu tenho a impressão que eles pediram documentação adicional, informação adicional, e não receberam a tempo. E, se eu não me engano, alguém do STF deu prazo. Então, eles acabaram... Eu tenho a impressão que havia prazo para dar um parecer. Mais um exemplo de como outros poderes interferindo na ciência é algo ruim. Eu acho que, cedo ou tarde, as dúvidas levantadas sobre a Sputnik seriam respondidas pela própria empresa. Mas eles tiveram que divulgar porque tinha uma decisão judicial. Essa é a minha interpretação, sabe? Porque, claro, se existem protocolos que devem ser utilizados, eu acho que a Anvisa vai seguir.
Isso não é a Anvisa, o FDA faz o mesmo. Vários países que têm suas agências regulatórias fazem o mesmo, a Suécia não é diferente. Então, eu não acho que... na verdade, se eu tivesse a oportunidade, eu gostaria de parabenizar os pesquisadores, ou as pessoas envolvidas na Anvisa com a aprovação das vacinas, porque eu acho que existe um grande interesse em não aprovar a Coronavac. Esse sim, porque vinha da China, né? Uma coisa totalmente maluca desse governo atual e, acima de tudo, irresponsável, né, com a saúde pública. Então, eu acho que se houvesse pressão, muito provavelmente essa pressão se daria em cima da Coronavac, né? E aí, mas a impressão que eu tenho é que, primeiro, existe muita gente muito qualificada, com formação científica elevada. Tem uma pessoa, aquele Gustavo, uma das pessoas o cara, eu não conheço pessoalmente, mas conheço temos vários amigos em comum, é um cara bom, um cientista muito sério, criterioso, tanto que está na Anvisa, né? Mas a gente não sabe, a gente, sociedade, né, como que esse funcionário foi para lá na Anvisa. A gente acha que foi uma indicação política, né? E como todos queríamos vacina e todo mundo está insatisfeito com o governo atual, olha o cuidado com as palavras, né? Insatisfeito com o governo atual, a gente tende a acreditar nisso. Teorias de conspiração. Eu acho que o que aconteceu foi uma questão de cunho essencialmente burocrático. Essa foi a minha impressão. Mas eu sabia que cedo ou tarde iriam aprovar. Infelizmente, o fez. Eu acho que todos, por exemplo, aqui na Suécia não teve Coronavac, só teve Pfizer. Eu tenho certeza que teve pressão política dessas grandes multinacionais para vender para a Suécia. Agora, a Suécia é um país de 10 milhões de habitantes, muito menor, né? A Pfizer, acho que por si só conseguiu dar conta, mas teve de outras marcas aqui também. Então, eu acho que a gente tinha que ter vacina, independente de ser da Pfizer ou de qualquer outra marca, né? E, felizmente, chegou bem depois do que deveria, né? A gente podia ter começado com a Pfizer de primeira, mas devido à incompetência do governo atual, não foi possível. Mas eu não acho que... Essa é a minha opinião a respeito do trabalho da Anvisa. Eu acho que eles foram excelentes, porque eu acho que existia, sim, uma pressão, talvez política, né? E são servidores públicos, né? São pessoas comuns que não têm milhares de seguranças. Eu acho que se eu fosse um dos funcionários da Anvisa, eu ficaria preocupado em andar por aí e ser atacado, né? Mas eu acho que, de um modo geral, o bom senso e, acima de tudo, o rigor científico foi considerado nessas decisões da Anvisa. Essa é a minha impressão, olhando de longe como cidadão. Agora, você acha, então, que você diria que as pesquisas financiadas pelo setor privado, a gente pode confiar como qualquer outras, mas elas estão na corrida de forma mais competitiva porque querem chegar lá primeiro e tem mais dinheiro também, né? Sabe uma coisa interessante a gente considerar? Olha só, imagina a Pfizer, se ela lança uma vacina, é uma das maiores, eu acho que talvez seja a maior indústria farmacêutica. Se ela lança uma vacina que dá efeito colateral, ou que foi feita às pressas, né, sem o devido rigor científico, o que ia acontecer a longo prazo? Ela ia receber milhares de processos. Então, acho que o próprio capital regula isso, sabe? Porque, assim, olha, é uma indústria farmacêutica que tem milhões de dólares envolvidos. Essa empresa ela não quer receber milhões em processos e quebrar financeiramente porque deu uma espécie de barrigada com medicamento. Então, se você separar, ok, eu não estou nem preocupado com a saúde pública, eu sou um capitalista essencialmente, e eu vou pegar, vou olhar apenas o lado do capital. O medo de perder dinheiro talvez seja mais importante para os executivos, sei lá, que fazem investimentos nessas indústrias. E um processo, milhares de processos contra uma indústria pode levar uma indústria a quebrar. Então, acho que, nesse sentido, o capital até, de certa forma, protege essas indústrias. Eu acho que ninguém colocaria o seu nome, né, uma indústria como a Pfizer, que tem o Viagra, por exemplo, né, e muitos outros medicamentos, não colocaria o seu capital em risco, né, para tentar lançar no mercado algo sem o devido rigor científico. Essa é a minha percepção.
né? Eu acho que para uma indústria investir milhões em determinada ideia ou tratamento, ela está muito coberta de evidências científicas que dão sustentação a esse investimento, se você quiser olhar só do ponto de vista capitalista, né? É claro que, como uma empresa privada, eles querem fazer dinheiro. Isso me lembra outra questão também que as pessoas me falaram muito durante a época dessa reportagem. Já tem a cura do câncer. Ninguém quer publicar, ninguém quer fazer a cura do câncer porque é mais fácil vender remédio. Sim, eu vi muito isso em relação à vacina da Covid também. Não, você vai ter que tomar vacina para o resto da vida porque as empresas querem ficar tendo dinheiro. Pois é, então é interessante essa observação, porque, por exemplo, nós vacinamos crianças há décadas, não é verdade? Algumas doenças foram erradicadas, mesmo assim a gente continua vacinando. Por quê? Porque nós temos medo que essas doenças voltem, né? Então, eu não sei se faz muito sentido essa comparação. Eu acho que já estamos na terceira, quarta dose, né? Eu acho que é porque o vírus é novo. Eu acho que vai chegar um determinado momento que a gente vai conseguir fazer uma vacina que fique mais parecida com a vacina da gripe, que você tem que tomar anualmente. E ninguém critica isso, né? Uhum. Todo mundo tem que tomar vacina da gripe. É porque a indústria quer ganhar. Ninguém encontra a cura da gripe. Gente, a gente deu muita sorte. Eu penso que nós, enquanto espécie humana, tivemos bastante sorte de ter essa vacina rápida. Porque, por exemplo, para o HIV, nós ainda não conseguimos uma vacina eficiente, não é verdade? E isso não é por falta de pesquisa científica. Acho que é porque o vírus é mais difícil mesmo. Assim, não é minha especialidade, mas é só para dar um exemplo. Olha, tem vírus mais antigos, conhecidos há mais tempo, que nós não temos vacinas eficientes, como é o caso do HIV. E da Covid, infelizmente, conseguimos andar rápido e é uma vacina, várias vacinas que são relativamente eficientes em combater. O número de mortes caiu drasticamente, não é verdade? Que mostra que funciona. Então, eu acho que uma teoria da conspiração interessante, nesse mesmo exemplo. Cloroquina funciona, mas é que eles querem vender a vacina da Pfizer. E eu lembro que eu perguntei para algumas pessoas, tudo bem, se funciona, por que as pessoas estão morrendo lá em Manaus? Foi super utilizado. Por que o Donald Trump ia perder a eleição nos Estados Unidos, né? Se cloroquina funcionasse? Para que os países, os líderes mundiais, iam fechar países inteiros, o impacto horrível na economia, só porque eles querem vender vacina de uma empresa? Não me parece muito lógico isso, sabe? Eu acho que se tivesse uma droga barata que funcionasse, as pessoas iriam fazer, porque isso seria bom para todo mundo, para os políticos, para a economia, né? Infelizmente não funcionava. Então a maior evidência de que não funcionava é que as pessoas continuavam morrendo. Só pararam de morrer quando? Quando a população começou a ser vacinada. E até hoje, casos no Brasil, as pessoas que morrem por Covid são aquelas que não têm a vacinação completa ou não tomaram nenhuma vacina, não é verdade? Exatamente. E que dizem que a vacina foi feita muito rápido, então não confio. Né? Isso é interessante também de discutir, né? Porque a gente ouve o tempo todo que, olha, são anos, eu mesmo falei nessa apresentação, são anos para produzir medicamento. Mas observe uma coisa, senhores. O mundo parou. No instituto que eu trabalhava, o Instituto Karolinska, aqui, todos os institutos pararam, com exceção dos pesquisadores que trabalhavam com o vírus. Então, se eu tinha um grant de pesquisa para trabalhar com doença cardiovascular, eu poderia usar de forma emergencial para estudar COVID. O investimento do planeta todo em pesquisa científica foi feita em poucos meses. Então, o mundo todo parou para estudar isso. Então, e não tem outro caso parecido na história, né? Eu penso que nas guerras, talvez, eu de verdade eu não sou historiador, mas, por exemplo, nas guerras, o avanço científico do período de guerra foi impressionante. Por quê? Porque, assim, olha, ou a gente investe em tecnologia para criar uma super arma que acabe com o nosso inimigo, ou a gente vai morrer como país. Então, assim, quando recursos são direcionados para as mentes mais treinadas naquele assunto,
para tentar resolver problemas, as coisas saem mais rápido. E a gente sabe fazer vacinas há muitos anos, né? Essa nova vacina de RNA é uma coisa recente, mas assim, se você olhar os estudos, já estão aí há, sei lá, talvez há alguma década. Só que ninguém nunca tinha investido de forma massiva tempo e dinheiro para transformar essas evidências científicas em produtos para a sociedade, né? Agora tivemos esse salto e espero que esse tipo de vacina, né, seja expandido para outros tipos de doenças, porque parece que funciona, né? Passou em vários estudos clínicos. Outra coisa importante, que quase ninguém falou, todas essas vacinas tiveram resultados publicados em revistas de alto impacto. Antes de sair para a Pfizer, a Sputnik foi publicado, eu acho, no New England, se não me engano. Enorme prestígio científico. Então, assim, como eu disse, eu não acho que a indústria farmacêutica é investir dinheiro com risco de perder ou de ganhar milhares de processos. Porque aí no Brasil, talvez você entre com o processo, você morre e não vê o resultado final. Mas isso não é verdadeiro em países onde o sistema judiciário é mais eficiente, por exemplo, como nos Estados Unidos. Então, eu morei quase 5 anos nos Estados Unidos e lá o médico tinha muito cuidado, pedia milhares de exames. Por quê? Porque se ele deixa passar um câncer que ele não percebeu, podia entrar com processo contra ele, contra o hospital, e o cara ia ficar quebrado. E eu talvez ficasse com câncer mais rico. Isso não é brincadeira. Então, eu acho que, nesse sentido, o capital acaba regulando, sabe, essas indústrias, porque eles não querem correr risco de perder dinheiro em milhares de processos. Essa é a minha opinião, assim. Perfeito, muito esclarecedor. Kinan, te passo para a última pergunta também. Você tem mais uma teoria da conspiração para lembrar? Eu tenho uma pergunta sobre polarização, mas eu gostei muito do que o professor falou agora também. Realmente é muito diferente, sei lá, o desenvolvimento de um antidepressivo ou de um Viagra, uma coisa, sei lá, pode esperar um remédio específico, de uma vacina que o mundo todo parou para fazer, né? Então, esse argumento negacionista de que, nossa, fizeram tão rápido, como assim? Não realmente não funciona muito bem. A minha pergunta, para fechar, é sobre polarização política na ciência. Evidentemente, a cloroquina é objetivamente ineficaz. Houveram testes de cientistas que provaram a ineficácia dela no tratamento contra o Covid. Ainda assim, existe uma aura da extrema-direita, uma aura da oposição política em torno da cloroquina. A cloroquina é mais do que um medicamento ineficaz contra o Covid. Ela é o medicamento que o Bolsonaro e que o Trump, até certo momento, apontam como eficaz. Nessa polarização política, ela é um elemento cultural, um artefato cultural da tribo deles. E Sim. Como que isso não pode nos prejudicar no futuro? Num futuro que, por exemplo, a próxima cloroquina do Bolsonaro é, na verdade, um medicamento eficaz contra alguma coisa. O quanto que as perspectivas políticas pessoais de cada um não podem levar a gente a obscurecer esse debate científico, né, que deveria ser apartidário, deveria ser sobre causa e efeito, mas que cada vez mais, a gente viu aí com o Dória também, a vacina do Dória, a vacina do fulano e tal, cada vez mais se tornou um debate politizado, partidarizado, politizado. Eu não sei se tem uma resposta simples para essa pergunta. Eu acho que se cloroquina funcionasse, mesmo os pesquisadores críticos ao governo atual iriam dizer, olha, parece que está certo. Infelizmente, ou felizmente, parece que o presidente está certo. Eu não acho que os cientistas ou as pessoas que cuidam de saúde pública, que sabem muito mais desse assunto do que eu, iriam negar porque o Trump, ou esse presidente atual, estavam defendendo. Não, eu acho que como eu disse, eu vi pesquisadores que não se falavam, competidores, colaborando para tentar encontrar uma solução para Covid, né? Então, eu acho que essas diferenças, elas existem, né? Mas, assim, eu acho que o problema maior acaba superando. Eu já vi uma discussão entre dois cientistas
Manaus e Ribeirão Preto, que eram inimigos assim, históricos, e eles discutiram horas. Eu tinha começado o mestrado, eu lembro que fiquei um pouco aterrorizado. Falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Que eu não estou entendendo nada que esses caras estão falando. Mas eu tinha acabado de entrar no mestrado e eu fiquei com medo de sair da sala, né? E atrapalhar. Chamar muita atenção. Um desses pesquisadores olhou assim, você me convenceu. Agora eu entendi o seu ponto de vista. E a partir dali começou a reconhecer aquele ponto de vista. Então, assim, essa é uma opinião pessoal minha. Eu acho que os cientistas estão tão preocupados com o resultado final que muitas vezes essa diferença acaba sendo superada. Mas isso não é fácil. Vários estudos clínicos são duplo cego controlados. Por quê? Porque o cientista também tem paixões. Se você passa 10 anos estudando um assunto e espera que a sua hipótese seja verdadeira, é muito difícil quando aparece alguém e mostra, não, olha, você está errado. Na verdade, é o contrário do que você pensava. Então, assim, não é fácil. Para prevenir esses efeitos, existem técnicas, existem protocolos para tentar filtrar as paixões, porque nós cientistas também somos tendenciosos, né? A gente quer acreditar em determinadas verdades. E eu acho, novamente, o exemplo da cloroquina é um exemplo muito bom. As pessoas assim, olha, eu sou um trabalhador que não fui liberado do meu trabalho, tenho que trabalhar todos os dias, me expondo ao risco, né, de ser contaminado. A minha família está em casa e depende de mim. Eu vou tomar essa cloroquina aqui, estou protegido, eu quero acreditar nisso. Né? Eu preciso acreditar, porque eu preciso cuidar da minha família, sabe? Então, assim, você acaba racionalizando, né? Você como ser humano acaba racionalizando ou encontrando uma razão que justifica aquilo que você quer acreditar. E os cientistas não são diferentes, é por isso que em muitos estudos, a gente chama de estudo randomizado duplo cego, é que assim, olha, eu acho que essa minha droga aqui vai baixar a pressão, mas eu não tenho certeza. Eu acredito nisso com base nos meus estudos. Aí por o estudo ser sério, eu tenho que, olha, tem um placebo, que é como se fosse um medicamento que não vai fazer efeito nenhum, que é só de brincadeira, e o medicamento de verdade. E eu não sei qual é qual. Eu dou para o paciente. O paciente também não sabe qual é qual. E só no final do estudo a gente abre e vê, olha só, realmente baixou, realmente não baixou. Então, para mim, que estou 10 anos pesquisando, ia ser difícil engolir isso. Mas, dada a evidência cega, né, tanto para mim como pesquisador, quanto para o paciente, fica muito difícil eu não ser convencido. Olha, a minha ideia parecia boa, mas não era tão boa. Infelizmente, quando foi para o paciente, não teve efeito. Né? Então, assim, o que eu estou querendo dizer com isso tudo é que existem mecanismos, né, protocolos que tentam justificar, tentam amenizar ou atenuar esses vieses humanos que os cientistas também estão submetidos. É por isso que aquele estudo lá da cloroquina foi muito criticado, era um estudo aberto. Ele dava cloroquina, o paciente sabia que estava recebendo cloroquina, o médico que deu, ele sabia que estava dando cloroquina, então existe um viés, né? Foi 20 pacientes, foi pouco, é verdade. Eu fiz um estudo aqui no Estudo Karolinska com 15 pacientes, mas foi duplo cego, eu não sabia o que eu estava dando, o paciente não sabia o que estava recebendo, e era estudo cruzado. Aí depois de um tempo, aquele mesmo paciente que tinha recebido a droga, depois ele recebia placebo, mas eu não sabia nem o paciente. Só no final, a gente abriu o código, olha, realmente a droga funcionou, olha, realmente a droga não funcionou. Isso é feito para minimizar ou tentar eliminar vieses dos pesquisadores ou do próprio paciente que acredita, estou tomando... Quando eu era farmacêutico lá em Manaus, eu era inexperiente, eu fazia um medicamento azul, sempre com pílula azul. Aí, um belo dia, fiz o mesmo medicamento com a pílula vermelha. Eu não lembro bem a cor. Aí, passou um tempo, um paciente veio de volta, isso aqui não funciona. Meu pai pediu para eu trocar, porque ele toma o azul sempre, dessa vez veio o vermelho. Eu não sei se foi um erro meu ou se foi de um colega meu, mas assim, aí que eu vim entender, olha só,
era o mesmo medicamento, mas como a cor era diferente, o paciente já achou que não era o mesmo. Para você ver a importância dos estudos serem cegos e terem controles, placebos, que é aquele medicamento que, na verdade, não é um medicamento, mas o paciente pensa que é, porque o ser humano é complexo. E quando está doente, é ainda mais complexo. Portanto, a ciência tenta se proteger desses vieses de forma sistemática. E, às vezes, ainda tem viés. Aí, outros pesquisadores ao redor do mundo tentam continuar aquele estudo e aprimorar, e a ciência vai avançando assim aos poucos. Então, isso é uma coisa muito séria, mas existe protocolo para isso. E nas vacinas não foi diferente. Eu acho que vocês ouviram falar, olha, teve o grupo controle da vacina, teve o grupo que recebeu a vacina, e ninguém sabia se a vacina era boa, era vacina de verdade ou era vacina de brincadeira. Mas esses estudos eram importantes, porque para ter certeza que a vacina funcionava. Então, isso tudo foi feito de forma muito séria, não só para a Sputnik, mas para a Coronavac, e o estudo da Coronavac continuou durante ainda muito tempo, né? Então, existe todo um protocolo para tentar se livrar desses vieses, que nem sempre o grande público sabe, e daí a importância dos comunicadores, né? Como a gente conversou já bastante ao longo dessa apresentação. A Vanessita mandou uma pergunta aqui, estava até separada, Vanessita, para eu fazer, e aí você mandou um superchat agora, obrigada. Professor Marcelo, você é do grupo de cientistas que trabalhou com Marcos Lacerda no Amazonas? Você soube desse estudo que comprovou que a cloroquina não funciona, e aí os cientistas começaram a ser ameaçados, os bolsonaristas foram para cima, atacando esse grupo, dizendo que foi um estudo irresponsável, etc. Até separei um link aqui. Eu não conheço esse pesquisador. Eu saí do Amazonas em 2000 e nem lembro mais. Mas, assim, ele me parece um pesquisador bastante sério. Se não me engano, o estudo dele foi publicado numa revista de alto impacto. Agora, é a questão das paixões, né, gente? Assim, eu quero acreditar que o avião voa. Eu construí um avião no meu quintal. Eu quero, mas ele não voa se não foi feito com rigor científico de construção de aviões, né? Então, assim, eu não acho que esse pesquisador, esse grupo, o Instituto de Medicina Tropical do Amazonas é um instituto de referência, tratamento de malária. E se tem alguém no Brasil que conhece cloroquina, é esse grupo lá, que trata malária há muitas décadas. O medicamento, a cloroquina, ela tem um impacto no coração que parece que nesse estudo ficou muito claro, né? Então, eles interromperam o estudo. Eu não tenho os detalhes desse estudo, mas eu não trabalho com ele, não, porque eu saí do Amazonas já faz, acho que foi 2000 e... Bom, deixa para lá. Pois bem, mas assim, mas tenho certeza que foi um estudo feito com rigor científico. Tanto que eles encontraram, lá em Manaus, as mesmas evidências científicas de estudos publicados no JAMA, em outros países, de universidades famosas ao redor do mundo. Então, é muito fácil a gente... não deu resultado. No Brasil, a gente está uma crise política, uma crise civilizatória, uma crise financeira, tudo ao mesmo tempo, né? Então, tudo meio que polarizou, mas eu tenho a impressão que esse grupo de pesquisadores lá fez um excelente trabalho, tanto que interromperam de forma responsável, né? Como aconteceu, por exemplo, nesse estudo que eu citei da fosfoetanolamina, que era com 200, mas com 72 eles pararam. Por quê? Porque viram que não justificava, não havia justificativa ética para ir adiante, né? Então, eu não trabalho com esse pessoal, mas acho que eles fizeram um belo trabalho lá. E tenho certeza que se cloroquina funcionasse contra a Covid, esse grupo seria um dos primeiros a mostrar no Brasil, porque trabalham com cloroquina há muitos anos. Perfeito. No tratamento de malária. Muita gente agradecendo aqui. A Isabel Adão diz: professor Marcelo Montenegro é excelente, didático, esclarecedor, por ser simples. Muito obrigado. Parabéns 247. Tinha aqui umas que eu tinha separado antes. A Fátima Linhares diz: obrigado, professor, sua apresentação me norteou. A Maria do Carmo, curso muito bom. Atma Clemente diz: muito grata pela excelente aula da Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais.
Que legal. E muita gente elogiando aqui. Queria te agradecer. A Joanete acabou de mandar um superchat também. Obrigada pelo apoio. Parabéns pela live. Bela aula. Selma Pascoal também, excelente. Então, você se comunicou bem, tá vendo? Poxa, muito obrigado. É isso. Obrigadíssima, Marcelo. Obrigada, Kinan. Obrigada a todo mundo que assistiu aqui. Deixa eu mandar um recado do Reinaldo. Tá tipo rádio, assim. Ele mandou um beijo para o movimento 26 de janeiro, o M26J, que ele falou que é um grupo que vocês discutem política de alto nível há muitos anos. E não, eu passo para você se despedir, depois eu passo para o Marcelo. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui, especialmente de ver a excelente aula que o professor Marcelo deu hoje, de camarote. Então, foi ótimo. E nos vemos. Legal. Muito obrigado. Obrigado, professor. Tá bom, obrigado. Parabéns por investir nesse assunto, né? Abrir o espaço nessa mídia para a Rede Conecta, e parabéns pelo trabalho lá na Rede Conecta, viu, Rodrigo? E Tayane e Reinaldo. Isso é importante, acho que vai se tornar uma coisa sistemática em virtude dos nossos tempos de acesso rápido à informação, né? Então, espero que isso sirva de exemplo para outros grupos de pesquisas no Brasil também, para tentar combater, né, a desinformação em tempo de excesso de informação. Isso é uma coisa, no mínimo, paradoxal, não é verdade? Verdade. Mas essas iniciativas eu acho de grande valor social. Então, muito obrigado pelo convite e nos vemos. Valeu demais. Vai dormir mais um pouco, né? Que a gente te acordou aí na madrugada. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Bom final de semana a todos. Valeu. Tchau, gente. Tchau.